Gente, boa tarde. Enquanto está ligando a projeção ali, que eu trouxe o material para apresentar para vocês, eu queria agradecer a presença de todos, a oportunidade de estar aqui fazendo essa prestação de contas desses 150 dias à frente da Secretaria de Assistência Social do município de Vila Velha. Queria cumprimentar o presidente, Ivan Carlini, e, cumprimentando o presidente, cumprimento os demais vereadores e todas as autoridades presentes. Para não me alongar, né, também agradecer a presença de todos os munícipes que estão aqui hoje, das lideranças comunitárias que eu estou visualizando aqui presentes, e, principalmente, um abraço muito carinhoso a toda a minha equipe da Secretaria de Assistência Social. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada mesmo. É uma equipe excelente, muito competente. O que eu vou apresentar aqui para vocês foi o que nós construímos juntos nesses 150 dias que estamos à frente da assistência, tá bom? Bem, vamos lá. Assistência Social de Vila Velha. Eu passo aqui, né? Vamos ver se eu consigo. Ações de janeiro a maio. Resumidamente, nesses 150 dias, a gente teve que fazer um pouco de cada coisa que está ali. A gente teve que ajustar o necessário, atender às demandas do Ministério Público e da Justiça, dar continuidade às atividades que estavam em funcionamento, implantar melhorias, captar novos recursos e dar conta das atividades burocráticas e reuniões que o secretário tem que estar presente, né? E aí eu queria apresentar para vocês um diagnóstico que a gente realizou nos meses de janeiro e fevereiro, intitulado Diagnóstico de Problemas da Assistência Social em Vila Velha. Mas por que falar de problemas? Se a gente não mapeia e não tem a noção de onde está, não se sabe para onde se vai, né? Então, eu vou apresentar para vocês, primeiro justificando por que a necessidade de fazer um diagnóstico. Qual foi o motivo? Esse diagnóstico foi realizado por mim nos meses de janeiro e fevereiro de 2017. Nós temos 18 prédios que compõem a gestão própria da assistência social em Vila Velha. Além dos conselhos, Palácio dos Conselhos, além também dos convênios, né? São 18 prédios que a gente faz a gestão direta. E aí, quando eu cheguei lá no dia 2 de janeiro, eu percebi que a gente tinha muita coisa para fazer na assistência de Vila Velha, porque estava lá em cima da minha mesa notificações do Ministério Público e intimações para audiências, participando de ações civis públicas. Na minha mesa, na primeira semana de janeiro, eu tinha 29 notificações do Ministério Público, sendo 8 recebidas em 2017, 15 referente a 2016, 4 de 2015 e 2 de 2014. E na minha mesa também tinha, na primeira semana de janeiro, 22 processos judiciais em curso que eu precisava ir defender. 4 recebidos em 2017, 12 em 2016, 3 em 2015, 1 em 2014, 1 em 2012 e 1 referente a 2003. Tudo que eu estou apresentando aqui hoje de maneira resumida, está aqui acessível todos os detalhes, tá? Para alguém que queira depois conferir o que a gente está apresentando. Então, esse diagnóstico se mostrou necessário, porque se tinha tanta notificação e tanta ação judicial, tinha muito problema. E eu precisava dar conta de maneira detalhada de quais eram esses problemas, qual o caminho a trilhar para avançar e corrigir e melhorar. E aí esse diagnóstico foi feito com uma metodologia do processo de escuta dos servidores, tá? Então, a gente fez um processo de escuta formal. Todo mundo me enviou relatório, todos os relatórios estão aqui, assinados e carimbados pelos servidores da assistência social de Vila Velha. E nós encontramos 134 tipos diferentes de problemas nos 18 equipamentos
geridos pelas SEMAS, também dentro da nossa sede. 68 desses problemas estavam relacionados exclusivamente à necessidade de compra ou de contratação de serviço. Nós levantamos, então, o prazo médio de conclusão de um processo licitatório, que vocês sabem que para comprar ou contratar serviço na administração pública tem que ter o processo de licitação, né? Eu não posso, de um dia para o outro, resolver esse problema. Então, a gente levantando esse prazo, percebemos que os processos de licitação na Prefeitura de Vila Velha, ligados à SEMA, duravam entre 90 a 120 dias para serem concluídos. E nós perguntamos para os servidores e para os coordenadores e técnicos lá da ponta, né? Psicólogos, assistentes sociais, auxiliares administrativos, desde quando existem esses problemas que vocês estão me relatando hoje, que vocês estão formalizando, que vocês estão me entregando escrito e assinado? E eu tive 4 tipos de respostas diferentes. Os problemas foram citados como do ano de 2014, do ano de 2015, do ano de 2016, e muitas respostas foram desde sempre. Esse problema que a gente está te apresentando acontece desde sempre. E aí eu peguei todas essas planilhas e todos esses textos e transformei numa planilha de Excel para eu conseguir enxergar mais objetivamente e definir um plano de ação. Então, tem uma planilha em Excel, gostaria que abrisse. Lógico que não vai dar tempo de eu ler problema por problema, né? Eu só quero mostrar para vocês a lógica. Tem 4 colunas. A primeira coluna é o tipo de problema. A segunda coluna eu criei a categoria, se é compra ou contratação de serviço. A terceira coluna é que equipamento me disse que tem aquele problema. Vou pegar um exemplo ali, né? Aumento de atividades. Quem que falou que precisa, que tem pouca atividade? O CREAS de Jabaeté, que estava desativado, Centro Pop, CRAS Centro, Centro de Convivência do Idoso de Cocal. E, na frente, eu fiz a pergunta, desde quando existe esse problema? Então, as pessoas foram me falando, desde sempre, desde 2013, 2014, 2015, 2016, né? Então, tem uma planilha ali, que eu não vou ler ela toda, só para mostrar para vocês que esse trabalho foi, de fato, feito de maneira detalhada. Então, eu identifiquei os problemas e desde quando eles existiam. Pode voltar para o slide, por favor. Então, fora os casos de compras que eu precisava fazer e de serviços que eu precisava contratar, tem algumas situações que eu entendi como problemas mais sérios, que a gente teve que colocar como prioridade e definir plano de ação do que fazer. Nós identificamos alguns equipamentos das SEMAS com espaço físico alugado, mas sem contrato de aluguel, ou seja, verbal, de boca. Quais são? CRAS Paú, Centro Pop, CREAS Alvorada e CRAS de São Conrado. Essas despesas, costumeiramente, eram pagas via processo indenizatório. O que nós fizemos? Nós abrimos o processo para a Procuradoria analisar e nos indicar legalmente as providências a tomar, e nós iniciamos os processos licitatórios que não estavam abertos ou retomamos os processos que estavam parados. Então, ali na frente tem os números dos processos, né? 2016, alguns, o de 2017 a gente que abriu. Um outro problema mais sério que eu encontrei foram 7 contratos de serviço, onde esses tipos de serviço eles não poderiam ser descontinuados. Só que esses contratos eles já estavam vencendo em março de 2017. E a gente entrou em janeiro, né? E nem sequer tinham iniciado os processos de licitação ou processo de renovação pela gestão anterior. Quais eram esses serviços? Vigilância, portaria, limpeza, passagem aérea para pessoa em situação de rua que precisa voltar para o município ou estado de origem, internet, aluguel de CRAS, manutenção de veículos. Então, em relação a esses contratos, nós deixamos o pessoal da Finanças, da Procuradoria, da SEMAD, da Controladoria quase malucos,
e ficamos correndo com o processo embaixo do braço para que eles regularizassem junto com a gente o mais rápido possível. Quando eu terminei o diagnóstico em fevereiro, e por que eu terminei em fevereiro? Porque a gente fez o processo de escuta, né? Conversamos com as pessoas, mas esperamos o quê? Relatório formal, carimbado e assinado, para ninguém dizer que eu estava inventando o problema. Então, os relatórios foram chegando no decorrer de janeiro e fevereiro. Quando eu terminei, eu cheguei a 3 conclusões. Primeira conclusão, nós percebemos que os problemas apresentados eram antigos e que eles não foram solucionados nos últimos 8 anos, gerando, assim, todas aquelas ações civis públicas e notificações que estavam lá em cima da minha mesa. A segunda conclusão é que era necessário, depois de fazer o diagnóstico, planejar e executar ações. E eu precisava classificar por prioridade e definir quais que eram de curto, médio ou longo prazo. E também de onde eu ia tirar novos recursos, por quê? Evidentemente que os recursos que foram levantados não eram suficientes para resolver todo aquele diagnóstico com 134 diferentes tipos de problemas que a gente levantou. E a terceira conclusão é que agora, nós estamos em maio de 2017, né? Então, se vocês forem visitar os equipamentos, conversar com os servidores, conversar com a população, é evidente que muitos desses problemas ainda existem. Porque se fosse tão fácil resolver tudo em 5 meses, os gestores anteriores tinham resolvido em 8 anos. Então, é evidente que muitas das coisas... Obrigada. Muitas das coisas que vocês estão vendo como problemas ainda estão acontecendo, mas nós vamos resolver. Isso eu garanto que nós vamos resolver. E aí, vamos parar de falar de problema e falar de solução, né? Vou prestar conta para vocês, mas por que falar do problema primeiro? Senão parece que eu estou perdida, né? Então, a gente não está perdida, a gente fez diagnóstico. Então, o que foi feito a partir de diagnóstico, contando com a colaboração de uma equipe muito competente que eu tenho. Então, vamos mostrar o que a gente fez em 5 meses. Ações em 5 meses, são 150 dias. A primeira coisa que a gente fez, a gente conseguiu aumentar o nosso orçamento em R$210 mil mês, com uma defesa apenas com a ação de gestão estratégica que eu propus e que foi aprovado pela Comafo. Então, a partir de março de 2017, nós conseguimos destinar para o orçamento da assistência 210 mil mês a mais. Nós contratamos uma gerente da Copages. Copages é o nosso setor financeiro da Secretaria de Assistência Social. Lembra que vários processos estavam parados e não tinham sido começados, né? Esse setor Copage é o responsável por esses processos. Mas sabe desde quando não tinha um gerente? Desde o ano de 2014 estava sem gerente. Então, nós contratamos essa gerente, que começou a trabalhar em 17 de março de 2017, e nós conseguimos, assim, agilizar processos internos e processos fora da Secretaria de Assistência ligados às licitações. Nós abrimos os processos de licitação imediatamente dos serviços que já estavam apresentando problema. Nós abrimos licitação ou retomamos processos que estavam parados, engavetados. Kit lanche, gêneros alimentícios, gás, toner, material de expediente, marmita para abrigos, vagas para abrigamento de idosos. Ali estão os números dos processos que nós ou reavivamos ou iniciamos, tá? Tudo isso estava com problema de fato sendo interrompido. Ações em 5 meses ainda, contratamos um gerente do setor de infraestrutura, que também não tinha esse gerente há algum tempo.
Com essa contratação, nós conseguimos implantar um cronograma de visita aos equipamentos, ou seja, o setor de infraestrutura agora passa nos 18 equipamentos com dia e horário certo para escrever formalmente as demandas para a gente iniciar os processos de licitação. Também criamos uma escala para os motoristas, nós contratamos 8 novos motoristas, mesmo assim ainda não é suficiente, não tem um motorista para cada equipamento, mas nós vimos que alguns motoristas estavam ociosos em determinados equipamentos. Então, nós criamos uma escala. Hoje tem motorista, todos os equipamentos, com dias e horários certos, tem motorista para atender. Secretária, vou dar mais 10 minutos, tá? Ok, muito obrigada. Eu estou correndo aqui, obrigada. Obrigada, estou correndo. Deixa eu só quando prosseguir. Vou prosseguir, tá bom? Depois parece que vai abrir para pergunta, não é isso, presidente? Nós iniciamos a renovação, a reativação do Conselho de Política para Mulheres. Estava tudo parado desde 2012. Então, nós já estamos reativando agora o Conselho de Políticas para Mulheres no município de Vila Velha. Nós escrevemos 14 projetos para captar recurso. 2 eu escrevi pessoalmente. Um projeto eu entreguei ao Ministério da Justiça, já passou numa primeira fase lá em Brasília. Com esse recurso, nós vamos implantar atividades novas dentro dos CRAS. Outro projeto eu também escrevi pessoalmente para melhoria das atividades nos CRAS e nos CREAS. Esse já é para captar recurso junto à iniciativa privada. E outras 12 propostas foi escrita pelo setor Nosso Lar, de gestão SUAS, para captação de recurso federal. Se der tudo certo, com essas propostas de recurso federal, nós vamos conseguir captar R$ 1.664.236,74. E a contrapartida que o município vai precisar dar é bem pequenininha, só R$ 29 mil. Nós aumentamos a equipe de abordagem social, aquela equipe que vai trabalhar com as pessoas em situação de rua em Vila Velha. Quando eu entrei em janeiro, só tinham 7 pessoas na equipe. A gente passou para 14 pessoas e oferecemos para essa equipe vários tipos de capacitações diferentes e específicas para tentar aumentar a eficiência nessa abordagem social. Obrigada. Nós aumentamos a equipe na Casa Lar de Novo México, que é uma casa que cuida de crianças e adolescentes. De acordo com o parecer do Ministério Público, no ano de 2009, só tinham 5 pessoas trabalhando na Casa Lar. Nós entramos e hoje nós temos 19 pessoas trabalhando na Casa Lar. Nós incluímos uma pedagoga, incluímos orientação psicopedagógica com uma planilha desenhada. Agora, os treinamentos psicopedagógicos vão começar. E também demos para esses profissionais treinamentos na área de saúde. Está acabando, tá, gente? Só tem mais 2. Nós realizamos 47, não foi nenhuma nem 2, não. Foram 47 capacitações e reuniões técnicas para os servidores das SEMAS. Sendo que dessas 47, 13 foram capacitações em temas inéditos. Não tinha acontecido ainda na assistência social. Nós capacitamos, eu pessoalmente, todos os servidores da Prefeitura de Vila Velha e as ONGs de Vila Velha sobre o marco regulatório do terceiro setor, porque agora fazer parceria com ONG tem que estar sujeito à nova legislação, que é a Lei 13.019 de 2014. E depois de capacitar os servidores, eu fui convidada e capacitei todos os secretários de assistência social de todos os municípios do Espírito Santo. Isso aconteceu em 10 de maio de 2017, na reunião da COGEMAGES. Com isso, a gente conseguiu assessorar a procuradoria do nosso município. Desde o dia 6 de janeiro, a gente trabalhou em cima disso. E Vila Velha, eu ouvi isso na reunião que eu estava presente com os demais secretários, é o primeiro município do Estado a ter o decreto regulamentador, que já foi publicado, do marco regulatório. Dr. Tiago Viola, da Procuradoria, se empenhou nessa publicação tempestiva. E a Procuradoria de Vila Velha é a primeira do Estado a estar preparado tecnicamente para atender a todos os requisitos do marco regulatório.
Para finalizar, nós capacitamos as associações de moradores e lideranças comunitárias, porque a gente acredita nesse processo de gestão com colaboração dentro dos bairros. Isso aconteceu no dia 4 de maio. É um primeiro, né? Tem vários seminários que a gente vai fazer. Nós contratamos uma subsecretária com formação na área médica, em medicina, que ela está com a função de fazer a ponte entre a assistência e a saúde, que vocês sabem que a assistência não funciona bem sem a saúde. Nós contratamos uma cuidadora, que é técnica de enfermagem, ela faz um plantão itinerante nos abrigos e na casa-lar. E nós contratamos uma pessoa especificamente para agendar consultas médicas e buscar medicamentos para os nossos internos da casa-lar e dos abrigos. Oferecemos um atendimento inédito à população em situação de rua. Agora, na Festa da Penha, a gente teve uma tenda lá de abordagem social. Implantamos assessoria jurídica para a população em situação de rua. A doutora Vera Fávores está fazendo isso. Conseguimos doações pontuais para os casos de emergência que a gente não tinha ainda o processo de licitação concluído. E firmamos todas essas parcerias aí, porque nem sempre a gente precisa do dinheiro, né? Às vezes a gente pode trabalhar com eficiência, com parceria. Como o dinheiro estava curto, foram firmadas essas parcerias para cursos, capacitações e encaminhamento para emprego e renda. Os parceiros, Programa Ocupação Social, Governo do Estado, Programa Oportunidades, Governo do Estado, CESAM, que capacita o menor aprendiz, vai trabalhar com o nosso público de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, o Ministério Público do Trabalho, na geração de emprego e renda para pessoas com deficiência, que nós já começamos até a conversar isso na segunda, estagiários, COEP, MESCAM e UVV, cursos SESI, Senai e Júnior Achievement, são parcerias já firmadas. E, finalizando, o último slide, nós defendemos até agora 3 ações civis públicas na Justiça. 3 ações, ok? É o último slide, não se preocupem, deixa ele me conduzir aqui. Ó. Então, 3 ações civis públicas. A primeira é de origem do ano de 2016, trata de população em situação de rua. Nós defendemos agora em março de 2017 e conseguimos a suspensão da execução do município por 6 meses para mostrar trabalho. E nós vamos e estamos mostrando trabalho. Nós conseguimos a suspensão de uma multa de R$100 mil, numa ação em março de 2017, é uma ação civil pública do ano de 2016, sobre CRAS e CREAS. E, por último, nós fizemos um plano de ação. Olha o valor daquela multa ali, gente, R$14 milhões. Nós fizemos essa defesa, é um relatório do Ministério Público que gerou uma ação civil pública da Casa Lar Feminina, que indicou 28 pontos não cumpridos desde 2009. Passou 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Em 17, nós assumimos e já está em fase de execução. Acabou, então. Acabou? Não. Olha o montante de problema que eu apresentei. Eu só apresentei o que a gente fez em 5 meses. Então, ainda tem muita coisa para fazer. Mas a nossa conclusão, equipe, é que é possível fazer, sim, com empenho, seriedade, conhecimento, parceria e trabalho em equipe. Nós contamos com todos vocês para isso, inclusive com os vereadores aqui presentes, desenvolvendo Vila Velha. Obrigada.